João Fonseca. Também é um dos lesados, mas esse já recebeu algum dinheiro. Já recebeu? Foi comigo ao Porto. Está, João? Está bom, Sr. Moraes? Está bom? Olá, bom dia. Bom dia. Já te calmas, foi-te embora. Aqui o Sr. Moraes a dizer que também é um dos lesados aqui do BPN, não é? Sou. Mas tu já recebeste metade de quando foste comigo ao Porto, lá. Mais ou menos. Mais ou menos metade, Já não é? recebeu, Já. Vá lá, mas o resto vai recebê-lo também, não é? Eu acho que sim, acho que sim. Eu queria recebê-lo já. Onde é que acha que andará o seu dinheiro? Em que sítio é que ele andará? Em offshores e na Suíça. Você é capaz de andar por aí. Porque se quiserem, eles vão buscá-lo. E podem aliviar os impostos aos portugueses. Foi a maior fraude de toda a história, que nós pagamos com o nosso dinheiro de contribuintes e não acontece nada. O julgamento do caso BPN começou em finais de 2010, junta 16 arguidos e mais de 300 testemunhas. Em final de novembro de 2012, tinham sido ouvidas apenas 9 em 206 sessões. O interrogatório a esta testemunha durava há 39 dias, praticamente 80 sessões. António José Duarte foi assessor de todas as administrações do BPN, privado e público. Um lugar-chave que lhe prolongou a presença em tribunal até ao dia 15 de janeiro de 2013. 44 dias de interrogatório, 98 sessões. Para além deste mega processo, já em julgamento, o BPN gerou outras 2 acusações, permanecendo em investigação um diverso conjunto de outros indícios criminais. O BPN ficará certamente na história da justiça portuguesa. Está em causa um indecifrável esquema de desvio de dinheiro que a nacionalização do BPN transformou em dívida de um país a definhar. Recuperá-lo deveria ser a chave. My name is Frank Erkens. I'm managing partner of Holland Integrity Group. Most of my life I worked in the field of financial economic crime. Frank Erkens é um farejador. Lidera uma equipa que segue o rasto de dinheiro desviado. We work on, I believe, more than 20 international projects with a total amount of 3 billion. We have the expertise and the knowledge to work on cases like this. Yeah, in cases which have a political dimension, it can be more difficult to obtain certain information and to get the full picture. People need to work in a trusted environment, and the people are, in some cases, a police background. Frank rodeia-se de uma equipa multidisciplinar para chegar aos donos do dinheiro. They have to collect all kinds of information regarding the companies involved, the individuals involved, the contracts, the transactions, the flows of funds, the assets, and then you can use that to understand the predicate offenses, the embezzlement, the fraud, and that's what you need to go after the money, to trace and freeze and seize assets. Finally, it's all about investigating and collecting information. You have to follow the money and to find out who is the beneficiary of a bank account. You can use disclosure proceedings. Frank é o único rosto visível da equipa que lidera. We have 2 offices which are known to the public. Yeah, we do sensitive investigations. Em Portugal, a investigação judicial em curso dilui-se no tempo, ameaçando sucumbir-lhe. The big banks and financial or legal law firms are situated over here, like RBS, ABN AMRO Bank. We just passed ING. A viagem à Holanda mostra-nos um outro caminho. O recurso a estes farejadores de dinheiro
pode ser a alternativa. Fortis Bank. You don't have any bank which was nationalized like... Yeah, ABN AMRO Bank. In several cases, we were lucky to, we were able to trace and to freeze tens of millions of euros in a couple of months. But in other cases, it took a couple of years to perform a complete investigation because of the complexity of the case and the international dimension. Um ex-diretor e 2 funcionários do BPN que integram o grupo dos que aceitaram conversar com a SIC, mas que não permitiram a recolha de imagens das conversas, utilizam o termo caixote para classificar o buraco das contas abertas em offshore. Bom dia, como está? Tudo bem, obrigado. A mesma conclusão sobressai nas 3 versões. Esse dinheiro está perdido. O caixote foi entregue a advogados e está lá, adormecido. Estamos a falar de uma verba que oscila entre os 600 e os 700 milhões de euros. Dinheiro que terá sido usado por gente selecionada pela administração de Oliveira e Costa para a compra de ações da SLN. Esses nomes, alguns são conhecidos, outros estão no segredo dos deuses. Ninguém fala deles. Testas de ferro. Será essa a única classificação possível? Comprava-se, portanto, financiado pelo próprio banco, a um juro baixinho, com a promessa do banco recomprar uns anos depois com uma taxa de remuneração muito superior ao baixo juro do empréstimo com que esse particular tinha adquirido essas ações. Isto é fraude. Isto é um jogo viciado. É a forma de usar o património do banco para valorizar os rendimentos de alguns clientes. Quando saiu da SLN em 2007, Luís Caprichoso, número 2 de Oliveira e Costa, terá beneficiado de um acordo de recompra. O Dr. Caprichoso vendeu algumas a 3 euros. Muitos dos acionistas, os tais que ganharam muito dinheiro com o grupo, até tiveram a sorte de sair antes e vendê-las bem vendidas. Havia um certo tipo de clientes que não era tratado da forma normal, nomeadamente acionistas, mas também alguns clientes que eram clientes do banco. Sabíamos que eram pessoas com grandes possibilidades financeiras, mas as contas não apresentavam saldo, não tinham expressão. Isto começámos aqui a ver que havia qualquer coisa mais esquisita. E viemos a saber mais tarde que era dinheiro vivo que entrava e que também saía sem deixar rastro. Foram milhões e milhões e milhões de euros que entraram no banco sem entrar no circuito bancário. Esse tipo de clientes chegavam às agências e vinham com as coisas negociadas, feitas, tratadas. Portanto, nós cumprimos instruções. A recompra é uma decisão assumida pela administração do banco. Que ele depois assinou um conjunto de contratos de recompra, que era, vendia ações a 2 euros, assim, e dizia-lhe, eu daqui a 2 ou 3 anos vou comprá-las a 2,5. E assinava isto. Só ele. Ele é que fazia isto. E isto não aparecia no balanço, nem nas contas da SLN. Nós desconhecíamos isto tudo. Isto só aparece após o Dr. Oliveira Costa ser mandado embora, é que verificamos que havia tantos contratos de recompra que nós estaríamos desgraçados. Essas eram as tais pessoas que não eram acionistas da SLN. Que entravam só para ganhar dinheiro, fazer negócios. Foram pessoas que se serviram e talvez por isso o grupo nunca tivesse tido problema. O último beneficiário das contas abertas em offshore é a Sociedade Lusa de Negócios. Nenhuma responsabilidade estará a ser imputada àqueles que verdadeiramente ganharam o dinheiro. Alguns desses nomes foram revelados pela SIC numa reportagem emitida em dezembro. Duarte Lima e Arlindo Carvalho, por exemplo, parecem corresponder ao perfil do testa de ferro. Mas na lista dos potenciais testas de ferro sobressai uma personagem mistério. Ricardo Oliveira, um empreendedor, terá caído nas boas graças de Oliveira e Costa. Poucos o conhecem, poucos o viram. Esta foi a única imagem que encontramos dele. Eis
o retrato possível desta enigmática figura. Partiu do zero. No final dos anos 80, fez fortuna no setor imobiliário, estabelecendo pontes com dinheiro fresco vindo do norte da Europa. Dois homens que estiveram próximos do antigo presidente do BPN e da SLN garantem-nos que Ricardo Oliveira conquistou influência, trazendo negócios para o grupo que, numa primeira fase, se revelaram rentáveis. O empreendedor ter-se-á apercebido das fragilidades do grupo, ameaçando revelá-las. O silêncio pode ter custado a Oliveira e Costa investimentos imobiliários ruinosos, patrocinados por Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira é arguido no processo principal em julgamento desde 2010 e num processo filho do BPN, onde também são arguidos o ex-ministro da Saúde, Arlindo Carvalho, e o ex-deputado do PS, José Neto. Ricardo Oliveira recusou prestar declarações à SIC. Numa escala infinitamente mais pequena, Cavaco Silva beneficiou de um dos acordos de recompra que marcaram a gestão de Oliveira e Costa. O Presidente da República e a filha lucraram mais de 350 mil euros em 2 anos e meio. Compraram as ações a 1 euro, venderam-nas por 2,40 euros, tendo obtido um lucro de 140%. Nenhum ilícito criminal, porém, pode ser imputado ao Presidente da República. O pilar da internacionalização da fraude foi o Banco Insular, cuja propriedade a SLN de Oliveira e Costa nunca assumiu perante o Banco de Portugal. Os cofres do Banco Insular, que as operações clandestinas deixavam vazios, eram permanentemente alimentados pelo BPN Cayman. Caimão é um paraíso fiscal sob administração britânica, perdido nas Caraíbas. Lugar certo para alojar aplicações de elevado montante de clientes que preferem escapar à carga fiscal e à monitorização das autoridades portuguesas. Os clientes de Cayman tinham depósitos em Cayman, pela necessidade de funding que o Banco Insular tinha, fazia-se a transferência desses depósitos para o Banco Insular, que servia para, digamos, completar o balanço do Banco Insular. Nas 2 comissões parlamentares de inquérito ao caso BPN, António Franco, administrador com o pelouro das operações, foi praticamente o único dos 71 convocados que assumiu o verdadeiro papel do Banco Insular, confirmando a existência de um balcão virtual. Grosso modo era para financiamento da atividade das empresas participadas do grupo SLN, era inclusive para esconder algumas participações, mas provavelmente para ocultar prejuízos e lucros. As transferências, especificamente do Banco Insular, eram ordenadas por, dependendo dos casos, por várias pessoas. Dr. Oliveira Costa, Engenheiro Francisco Sanches, Dr. Luís Caprichoso e as pessoas que trabalhavam no staff do Dr. Luís Caprichoso, nomeadamente o Dr. Leonel Mateus. Informavam-me a mim e eu mandava executar as transferências na direção da operação. António Franco continua a trabalhar no setor bancário, mas em Angola. Contactámos o diretor de contabilidade do BPN nos tempos de Oliveira e Costa, que garantiu nunca se ter apercebido da existência de operações fora de balanço. Seria possível falar com o Sr. José Gomes da Silva, se faz favor? José Gomes da Silva não se mostrou disponível para mais esclarecimentos. Quando as autoridades de supervisão em Cabo Verde começaram a ter dúvidas sobre o pequeno banco que tinha o BPN como o único cliente, a administração de Oliveira e Costa decidiu esconder as operações clandestinas num balcão virtual. O critério do Banco Insular que eu definia era o Dr. Oliveira Costa se queria pôr ou não dentro do balanço. Pedimos uma entrevista ao governador do Banco de Cabo Verde, mas o pedido foi recusado. Cabo Verde não é um paraíso fiscal, mas a legislação é mais permissiva do que a portuguesa. Os bancos portugueses
criaram extensões nas ilhas africanas. O Insular era apenas um dos bancos cabo-verdianos do universo BPN. Funcionava como os outros neste prédio, na cidade da Praia. Não fomos autorizados a filmar no interior, mas a fotografia de um dos bancos que resiste, agarrado ao que resta do BPN, é bem o sinal da atividade bancária que se vive por estas paragens. José Vaz Mascarenhas, arguido do processo BPN, próximo de José Oliveira e Costa, terá contribuído para manter a propriedade do Banco Insular indetetável da supervisão portuguesa. Chegámos a ter encontro prometido com ele, mas a data nunca chegou a ser marcada. Na comissão de inquérito em 2009, Mascarenhas esforçou-se por desfazer todas as dúvidas. Atenção, muitas dessas operações a que o Sr. Deputado se refere contam-se entre as tais fora do balanço. E, portanto, nada tem a ver com o Banco Insular, nem nunca passaram pelas minhas mãos, nem nunca as homologuei, nem nunca assinei nenhuma ordem de transferência que a elas dissesse respeito. Dando-lhe acesso ao Banco Insular, o Dr. Vaz Mascarenhas ficaria a saber a realidade e a dimensão do Banco Insular. O Banco Insular integrava o universo da SLN, ainda que de forma disfarçada, desde finais de 2001. Mágicos de renome já tinham feito desaparecer aviões. Que arte superior terá sido usada para fazer desaparecer um banco do olhar da supervisão de administradores, diretores, acionistas e clientes? Ouvi falar do Banco Insular pelos jornais. Eu não fazia a mínima ideia que esta estrutura, Banco Insular, tinha alguma ligação a nós. Se me disserem, se havia outros colegas que sabiam, eu não vou responder. Isso é eles que devem perguntar. Eu desconhecia a existência do BI. Evidentemente toda a gente sabia que havia um Banco Insular, mas não sabíamos com a extensão que ele tinha e o número significativo de operações que estavam lá, quer do lado do ativo, quer do passivo. Na altura nem sequer ouvia falar nesse Banco Insular. Não conheço nada do Banco Insular, ouvi falar pelos jornais, não tenho, não. Eu sou do Banco Insular, não falo. Portanto, a questão do BI, porque quando for referido BI, assim, mas o que é que o homem tem? Falta-lhe o bilhete de identidade. Comentávamos uns com os outros, porque, enfim, BI não me dizia nada. BI o que é que quer dizer? Bilhete de identidade. Acha que isto é admissível, Sr. Não é credível. Doutor, não é credível. Não é credível. O que é que o Sr. quer exatamente dizer com isto? Não digo mais nada. O Banco Insular era de conhecimento soberano e não restrito. Numa conversa longa que tivemos em maio de 2012, Manuel Dias Loureiro recusou falar sobre a SLN, onde foi administrador executivo e não executivo. Mas, nesse dia e pela primeira vez, Dias Loureiro reagiu à informação que há muito circulava de que se refugiara em Cabo Verde, país sede do misterioso Banco Insular. Quem pôs este boato queria ligar Cabo Verde, porque Cabo Verde era a sede do Banco Insular. E, portanto, queriam ligar-me a Cabo Verde. Já que eu não tive nada a ver com o Banco Insular, quiseram ligar-me a Cabo Verde. Para aí, na mente das pessoas, poder vir ainda... Eu já tenho 60 anos, Pedro, já não nasci ontem. As pessoas que fazem isto, às vezes sabem até, se calhar, menos que eu. Portanto, eu não tenho dúvida de onde é que isso veio. Não tenho a mínima dúvida de onde é que isso veio. Mas paciência, a verdade é outra. A verdade é que eu fui a Cabo Verde uma vez na vida, no direito oficial, em 1992, há 20 anos. 93 talvez, não sei, por aí. Há 20 anos. Nunca mais lá fui, não tenho lá nada, nem espero ter, nem... não tenho nada. O nome de Dias Loureiro está intimamente ligado a outro universo que ajudou a esburacar o BPN. Porto Rico. Um negócio intermediado e assinado pelo antigo ministro do PSD causou um prejuízo direto ao banco de 38 milhões de dólares, cerca de 29 milhões de euros. Gota de água. Estávamos nos últimos dias de 2001, ainda a procissão, mal saíra do adro. Dias Loureiro é erguido num dos processos filhos do BPN.
O Governo viu-se obrigado a decidir hoje propor à Assembleia da República a nacionalização do Banco BPN. – 2 de novembro de 2008, a banca americana sucumbirá à crise do subprime. O mundo da alta finança era, afinal, uma tremenda ilusão. A bolha rebentou. A nacionalização do BPN é também fruto do alarme global. Depois da saída de Oliveira e Costa, os acionistas da SLN acreditavam ter descoberto o caminho, colocando no banco Miguel Cadilho. A administração, liderada pelo ex-ministro das Finanças de Cavaco Silva, criou um plano que deveria tapar os buracos que acabara de encontrar no BPN e na SLN. Quando nós chegamos ao BPN, mandamos fazer umas auditorias. Detectamos 700 milhões, números redondos, de imparidades. Dissemos aos acionistas, meus senhores, temos esta situação assim, precisamos de reforçar os capitais. A administração Cadilho montou uma operação de recapitalização do BPN que envolvia investimento privado e público. O Estado deveria entrar com 600 milhões de euros a título de empréstimo. E recusei essa proposta porque não podia aceitar que fossem os contribuintes portugueses a pagar as perdas ou a suportar grande parte das perdas acumuladas por esta instituição. Entre problemas de falta de liquidez, descobertos injustificados, crédito mal parado e despido de garantias, ativos altamente desvalorizados, antes sobrevalorizados, negócios ruinosos, as perdas identificadas após a nacionalização rondavam os 2.000 milhões de euros. Estávamos em janeiro de 2009. Em 2013, 5 anos depois da saída de Oliveira e Costa, sabemos que o prejuízo para os contribuintes pode afinal chegar aos 7.000 milhões de euros. A responsabilidade não termina na gestão de Oliveira e Costa. A gestão nacionalizada do BPN, a venda ao BIC a preço de saldo, não podem ficar de fora da cratera que a todos nos engole. Amanhã, a Caixa Negra. Estejam tranquilos, os vossos depósitos estão, a partir deste momento, plenamente seguros. O BPN tem nova administração. O governo anterior atribuiu a gestão do BPN à Caixa Geral de Depósitos e depois dormiu sobre o assunto. A nacionalização ser mesmo uma mentira, foi um embuste. O que fez a Caixa Geral de Depósitos? A recuperação, até este momento, tem sido bastante fraca, se é que ocorreu alguma. Grande reportagem SIC. Amanhã, no Jornal da Noite.